Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Hoje é quinta-feira, 10 horas e 25 minutos. Nós temos tempo bom aqui em São Paulo. Na verdade, não está chovendo, mas também não está aquele dia bonito, né? Sol entre nuvens, 18 graus, uma manhã típica de inverno. Eu agradeço a sua audiência. Espero entregar sempre conteúdo de grande valor. Queridos, eu vou iniciar os trabalhos, como é praxe, com o racional do YouTube. Nós temos um day trade em andamento no mini índice e eu coloquei um alvo hoje para 116.600, mas eu concordo que é difícil, muito difícil que ele seja atingido. De repente a gente muda aí o alvo no Telegram. Quem não está no nosso grupo de Telegram, tem duas possibilidades. Vai ficar no ar a entrada nesse grupo por pouco tempo, que a gente vai mudar o link, né? Então, se você quiser vir conosco no Telegram do Juntos até os 126 mil pontos, tem duas possibilidades. Na bio aqui do nosso Instagram e também na descrição dos vídeos eu vou mostrar depois. Então, falando do racional, eu falaria em compra nesse momento, essa região de 115.330, 115.350. Realmente eu acho difícil hoje subir lá no alvo do day trade, mas como o racional do YouTube ele é diferente, né? Ele mostra a ideia de um movimento, eu acho que pode bater 116.140, 116.115, que é essa região que gerou a queda depois do gap no dia 19 e teve sequência no dia 22 de agosto. Então, fazendo uma conta rápida, né? 116.140 menos 115.345 daria uns 795, 800 pontos, aí acho possível. E acredito que a máxima seja renovada, né? Chegou a romper, mas não sustentou o preço acima de 115.670. 115.810, pelo menos ali eu acredito que o mercado volte ainda hoje. Então, o racional do YouTube está feito. Vamos estudar o índice agora. O índice, ele tem um canal de baixa, delimitado por essas linhas vermelhas pontilhadas. Temos aqui uma Morningstar, estrela da manhã, entre os dias 19 e 20. Não, 19 e 20 não, né? 19, 22 e 23 de agosto. E o caminho mais natural é o teste, não hoje, né, mas talvez amanhã, segunda-feira, de 116.455, né, cujo rompimento, se ocorrer, acionará um pivô de alta capaz de jogar o preço aqui no gap, nos 120 mil pontos, onde tem também uma LTB. Perfeito? Então eu vou... Enquanto eu vos falo, tomo um baile de cranberry. Vou prestigiar os nossos amigos aqui no YouTube. Vamos estudar aqui, na verdade, atender os nossos queridos amigos. E o link que eu comentei, se você quiser entrar na base de e-mail dos 126 mil pontos aqui, tá o link do 126 e nos próximos dias a gente vai substituir. Talvez amanhã, enfim. Primeiramente, aí o Renato Araújo, eu agradeço a dedicação, sempre trazendo conteúdo de qualidade. A gente que agradece a sua participação, assim como o Carlos Prado. Mestre, você sempre muito objetivo e profissional nas suas análises, muito obrigado. Wilson Martinez, bom dia, professor. Se o Fed aumentar os juros em 0,75, o que acontece com o DI aqui no Brasil? A tendência é subir, né? Geralmente trabalha de forma alinhada. Não é uma regra absoluta, mas essa é a tendência. O mercado de juros entende que DI deve então parar de cair e se manter num determinado patamar de preço até subir. Existe uma correlação entre os juros americanos e DI? Existe, mas ela não é uma regra absoluta, né? É a mesma coisa quando a gente fala que existe uma regra inversamente proporcional entre bolsa e dólar. Hoje, por exemplo, não se aplica, porque o dólar está subindo,
assim como a Bolsa aqui no Brasil. Mas, via de regra, é uma relação inversamente proporcional. A Bolsa Americana abrindo agora deve jogar o mini índice lá no 115.600 dentro de alguns minutos, na minha visão. Então, por exemplo, né, o DI1F25 ele é influenciado sim pelos juros americanos, sem dúvida nenhuma. Mas tem a questão fiscal aqui no Brasil, da Selic, mas a tendência é que exista uma relação entre eles, né? O DI, ele caiu muito forte aqui no Brasil, agora ele passa por um repique, porque o mercado entendeu que o Banco Central indicou uma Selic terminal a 13,75, que é o que eu acredito já há muito tempo. E quando a gente fala, por exemplo, nos juros americanos para 10 anos, eles também têm um movimento de alta no curto prazo, né? Inclusive tem uma região aqui de 3,081 que somente se trabalhar abaixo dela, consolidar, vem na média. Então tem essa relação. Não é uma regra absoluta, mas existe sim. Excelente pergunta. Obrigado ao Renato, Carlos, Wilson, Zé Carlos, Everson, Alexandre e Edilson, que tornam aí o nosso programa ainda melhor. Eu peço que você compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e principalmente atue na área de comentários. Perfeito? José Carlos Oliveira, uma ótima quinta-feira a todos, muito obrigado. O que o Zé Carlos diz ali. Professor Wagner, me salve uma dúvida. Para comprar hoje e ganhar dinheiro na semana que vem? Putz, aí é complicado, viu? Marfrig JBS, pode analisar e passar a sua aposta? Ó, a gente trabalha com um prazo mais longo, né? Mas eu nunca fujo da pergunta. A minha preferência é Marfrig. Mas a gente não trabalha com horizonte tão curto assim, né? JBS, você vê que, por exemplo, ela está em queda nesses últimos dias, sendo que o Bovespa tem um viés de alta. Eu não gostei do balanço, eu acho um ativo complexo para operar. Eu não trabalho com esses horizontes curtos assim para ações, né? Mas se fosse para escolher uma das duas, seria Marfrig. Perfeito? Ela dá a impressão que tem um mastro bandeira, é uma barra oculta aqui no gap, então um desenho típico de mastro bandeira. Perfeito? Everson Luiz, boa tarde, professor Wagner, tamo junto, é isso aí. Eu coloquei um material, pessoal, aqui no Instagram. É praticamente uma última chamada para esse link do Telegram. A gente vai tirar do ar. Então, quem quiser vir conosco na jornada dos 126 mil pontos e não está no grupo do Telegram ainda, minha equipe deve trocar amanhã ou no máximo segunda-feira. A gente vai entrar num novo projeto, né? Então, se vocês conhecerem alguém que queira vir conosco também nos projetos 126K, tá feito o convite. O grupo do Telegram vai continuar funcionando normalmente, mas o link não vai ficar disponível nem aqui no Instagram, nem no YouTube. Perfeito? Alexandre Carvalho, olá, professor Wagner, as educacionais têm chance de valorização, uma possível eleição do Lula, abraço na luta sempre. Ontem eu estava conversando com uma prima minha, que é a madrinha do meu filho, né? Ela acha, por exemplo, que o Haddad teria um viés pró-educação aqui em São Paulo, porque foi professor, é uma hipótese. Eu acredito que independente do presidente, viu, Alexandre? Eu estou falando do governo do estado de São Paulo, né? Mas a educação, ela vai avançar muito, a gente precisa de mão de obra, né? Então acho que seja o presidente Bolsonaro ou o ex-presidente Lula, vai ser bom para a educação. É um setor que trabalha de forma complexa no momento. Parece, né, que está formando fundo. A gente vê, por exemplo, a Anima fez uma pinça, começou a desenvolver um movimento. Tem a Cruzeiro do Sul, CSED3, né, apontando para o alto também. Tem a Cogna. O gráfico da Cogna, até estava comentando ontem, ele é bem interessante. E a gente tem Eduque. Eduques Participações. Então, ela parece aí formar um fundo duplo. Acima do fundo anterior, marcado dia 26 de julho, 2,82 ganha força. E a simetria indica que ela pode subir a 17 no mês de setembro.
Então, acho que independente de quem for eleito, o setor educacional tem muito potencial, tanto para agora quanto para o médio prazo. Querido amigo Edilson Gomes, professor Wagner, ganhar dinheiro em ações é 10, mas se fosse trader já pós-possível iria levar muitos Reds com o Corinthians. Ontem foi um grande jogo, né? Eu falei que ia ser 6-0, mas foi um baita jogo. Acho muito provável que avancem Corinthians e Flamengo para a final da Copa do Brasil. 2 grandes espetáculos. Para quem gosta de futebol, foi um prato cheio. Participação dos investidores estrangeiros atualizado, 17.563.381. Um saldo bastante interessante. E eu vou fazer agora a carteira desafios. Bom, a primeira ação é BPAC. A BPAC é um ativo muito apreciado pelos traders, pelos investidores, né? Reconhecidamente uma ação de qualidade. Ela não faz um movimento tão intenso, né? Ela fica muitas vezes corrigindo no tempo, enfim. Mas agora, penso eu ser muito provável o rompimento de R$27, né? E posteriormente do 26,97. Na verdade, a máxima aqui é 28,08. E aqui é uma região que liberta o ativo, né, para um salto, de repente, rumo a R$32. E há um mastro bandeira aqui desenhado. Então, o otimismo que eu tenho para essa ação, ele é muito grande. Nós temos Cury. Cury tem uma barra elefante, uma correção na parte alta. Não coloca o padrão em xeque, muito pelo contrário. Se a gente observar Cury, o gráfico semanal uma alta de 9%, acho que ela pode saltar firmemente no mês de setembro. É normal, né, esses processos corretivos, quando os movimentos de alta são muito esticados. E nós temos Gerdau, né? Gerdau, só para deixar claro, ela é a minha maior posição em bolsa. E o nosso médio está logo abaixo dos R$28. A gente fez a atualização outro dia, fiz os cálculos com vocês. Seria interessante o rompimento de 25,53. Só que como eu tenho na Gerdau o triplo do investimento que eu tenho em outras empresas, eu estava pensando outro dia, talvez um ativo que se movimenta de uma forma tão errática e lenta não faça sentido. Eu deixo na mesma proporção das outras, ou eu zero, faço um all-in, coloco essa grana num ativo mais promissor, ou divido, né? Mas é isso daí, se eu fizer, não vai ser agora, vai ser em setembro, e aí eu vou comunicar a todos. Aí temos Local Web. Local Web faz esses movimentos meio malucos, né? Extremamente volátil. A gente aguarda o rompimento de 11,12. Isso pode projetar R$16 entre final de setembro e início de outubro. Mater Dei, entendo que nós acertamos a entrada. Ela está começando a desenvolver um processo de alta. Naturalmente, né, o ponto que liberta, que deve acelerar o processo de escalada, será o rompimento de 10,13 e posteriormente 10,62. E nós temos Melnik. Tá na parte alta do candle de ontem, acho que está tudo certo, e ela deve valorizar no curto e no médio prazo. O semanal de Melnik, ele me chama muito a atenção, porque tem uma mistura de fundo triplo com oco aqui, e na minha interpretação, acima de 4,47 só vai ter resistência em 6,30. Então isso é bastante interessante. Eu sempre acreditei em positivo. R$15 é alvo para setembro. No semanal as barras são muito fortes. Né? Claro, o ativo tem um mastro bandeira aí estourado, e é claro que longe da média ela faz um movimento, depois ela corrige, mas a tendência, na minha visão, é de alta. E Vivara, uma entrada que a gente teve recentemente,
nos últimos dias para a carteira desafios. Pontos importantes, 2561, onde acionará um pivô caso rompa, e essa LTB, uma vez acionada, entra num território permeado predominantemente por touros, por compradores. E toda essa simetria aqui embaixo, ela me leva a entender que 2892 é um alvo de curto prazo, é uma questão de tempo para atingir. Farei aqui a carteira Fly USA, eu faço sempre a desafios, né, que é o pessoal mais acompanha. E eu faço também sempre a Pocket, Ouro ou a carteira Fly USA. Hoje eu vou fazer a Fly USA. Temos aqui Apple. A Apple rompeu momentaneamente essa LTB, voltou para buscar. Quando eu falo fôlego novo, novos compradores, que é aquela história assim, você quer comprar a Apple, ou porque você está de fora, ou porque você quer adicionar capital. Você fala, putz, a 176 eu não compro, mas se ela corrigir eu entro. Aí corrige, os novos compradores sustentam o movimento de entrada no ativo, né? Aqui pelo semanal a gente vê a importância da LTB. Aí nós temos a AMD. A AMD faz um pullback na LTB rompida, acho que é um momento de oportunidade. Tem um martelete aqui com a máxima a 93,38 acionado. Caterpillar, eu gosto desse padrão, ela faz um movimento de alta, corrige, e quando ela estoura isso aqui, ela estopa os vendedores, né? Muitos traders trabalham com rompimento, entram também no ativo. É um topo triplo, 3 montanhas sim. Percebam que tem 199,49 como resistência, 198,40, 198,68. Se romper, tem 1, 2, 3 gaps para serem fechados. Aí temos Deere & Company, romper uma região de resistência importante. 440 é nosso alvo para setembro, eu falo isso desde que ela estava aqui embaixo. E GM é uma das heresias aí, né? É exótico pensar em GM a 39, 40 reais, não faz sentido. A 50 reais ela começa a entrar num ponto de equilíbrio, então tem um excelente potencial. A gente percebe aqui pelo semanal um fundo duplo com eixo acionado a 36,13. Né, o alvo curto 46,74, mas tem potencial para ir muito além. E uma das poucas ações, assim, a gente tem uma carteira secreta, né? Eu não vou revelar aqui, o pessoal do Passaporte Black 2, Imersão Técnica 13, tem 2 carteiras secretas e um informe que é exclusivo desse grupo, eu acho mais do que justo, então eu não vou revelar a carteira secreta, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se eu pegar a carteira secreta internacional e a Fly USA, talvez o único ativo que me incomoda um pouco é a JP Morgan, porque a ação não desenvolve um movimento de alta que eu imaginei que ela o faria. Tudo bem, né? Ela está fazendo topos e fundos ascendentes, mas eu esperava mais para o ativo. Então é possível que ela seja trocada. Mas aí eu também não vou trocar por uma ação de banco, senão seria mais do mesmo. Eu teria que perceber um ativo com potencial explosivo para poder trocar. Ao contrário de Mercado Livre, que mesmo corrigindo eu acredito muito na ação. Ela é mais volátil, ela responde, então veio num topo anterior, respeitou. A 3M deu uma resposta importante, agora corrige, mas eu acredito num bom potencial. Se acionar aqui a máxima de ontem, 14159 aciona o Doji. E aí nós temos Tesla. A Tesla. Se você olhar a proporção entre o movimento de alta e a correção, talvez não seja aquele mastro bandeira perfeitinho, de livro, bem desenhadinho, mas passa quase a ideia aqui de um mastro bandeira em formato flâmula, ou se você observar e estudar um movimento mais curto, seria um triângulo ascendente. Aí tem o United Steel. Nós temos aqui um padrão forte. Esse padrão é... Deixa eu ver se chega a ser um bebê abandonado. A máxima aqui 22,83. Essa mínima 22,82. Não chega a ser um bebê abandonado
por poucos centavos, mas é uma Morningstar, então qual o movimento mais provável? Busca por 25,76 e o rompimento dessa região. Agora, tem um ombro cabeça a ombro aqui. Para ele ser acionado, acho que teria que ter algo muito diferente com o minério, algo que eu acho muito improvável. E XP? XP tem um gráfico esquisito, né? Tem uma LTA, uma barra elefante, gap para ser fechado. Caminho mais provável, eu entendo, de todo modo, há um pivô, acionado a 22,13, e haverá um teste do ponto decisivo que é 25,30, que separa o joio do trigo, o homem dos meninos, um simples repique de uma forte reversão e inflexão. Perfeito? Aí eu vou fazer os ativos aqui que a gente costuma fazer no TradingView. O primeiro deles é o Bitcoin. O Bitcoin está dormindo. Não acredito que seja uma bandeira de baixa esse movimento, respondendo coletivamente alguns alunos que fizeram essa pergunta. Para quem não tem conta exchange, tem o BitH11, que é o Bitcoin mais puro, digamos assim, só que a liquidez é menor. E tem o Hash11, que tem uma maior liquidez, só que tem um pouquinho de Litecoin, menos de 1%, e 1/3 de Ethereum. Acho que são boas oportunidades. O milho, né? Eu tô de olho aqui no milho para a gente fazer a possível migração, né, do U para o X. Por exemplo, nesse momento, né, a simetria ela passa uma ideia aqui de um ombro, cabeça a ombro invertido. Né, eu coloquei aqui em azul os pontos que eu acho que são proporcionais dentro de uma ideia simétrica. 92 milhões, uma boa liquidez. Por exemplo, hoje o X está com 28, então não faz sentido migrar, pelo menos por enquanto. Aí falando um pouco do dólar, nós temos o dólar aqui na tela. Dei um F25, dólar WDO 22. Houve um processo de apreciação após alguns indicadores americanos, então eu sempre gosto aqui de trazer os principais indicadores e tal. PIB americano, né, encolhe a ritmo anualizado de 0,6, a previsão era de queda de 0,5. Pedidos de auxílio-desemprego caem em 2 mil na semana, 243, a previsão 255 mil. O PCE, segunda leitura, a taxa analisada de 7,1 no segundo trimestre de 2022 e o núcleo taxa analisada de 4,4 no segundo trimestre de 2022. Então, existe uma recessão técnica nos Estados Unidos, mas espaço, na minha visão, para recuperação. E, de verdade, não faz sentido você pensar no aumento de 0,75 para os juros na reunião de setembro com recessão técnica. Né? Então é isso. Então eu continuo entendendo que haverá um aumento de 0,5% na reunião de setembro. Mas o dólar é isso, ele está de lado, mais do mesmo, né? Ele tinha aqui um desenho de um ombro cabeça ombro invertido, ombro cabeça ombro tradicional, mas ele é anulado, né? Está bem acima do segundo ombro já há algum tempo quando negocia. Por exemplo, você tem o segundo ombro, ó, já está há um tempo negociando acima, então não faz sentido a gente pensar num oco, né? Nesse momento. Agora, onde pode corrigir? De repente a perda 5,134 aqui pode trazer o dólar mais próximo da mínima da sessão. Aí temos na tela o BOVA11. O BOVA11 deve atingir a simetria em V. Eu coloquei aqui em azul. Deve atingir aqui a simetria em V. Né, região de 110,31. Acredito que amanhã toca a região e, poxa, aqui é o ponto, né? Se romper, aciona pivô de alta. Eu creio que rompa pelo fluxo estrangeiro e tudo mais. É o mesmo caso do IBOV, simetria em V 114,375. Deve buscar amanhã, o rompimento deve jogar o preço, né, decisivo a LTB na próxima semana. Né, a média de 21 cruzou de 200 de baixo para cima, aquela coisa toda. A teoria do número mágico, né, que eu coloquei no Instagram também. Por que é um número mágico, pessoal? Deixa eu explicar aqui, até para evitar suporte e tal, não gerar dúvida. Vamos ver aqui.
Então a teoria do número mágico é a seguinte. É o 114.550 no Ibov. Eu pego o gráfico do Ibov. Percebam que o 114.550 ele está bem perto aqui do 114.375, que é um ponto que, se rompido, acionará um pivô. Correto? Então o gráfico ele está muito próximo do... Por que o 114.550? Se eu multiplicar por 0,90, o mercado, se ele cair 10%, ele voltaria a 103.095. Com esse fluxo estrangeiro, você acha provável que ele caia a 10%, ou que é o 114.550 vezes 1,1, que seria um acréscimo de 10% nas cotações, e ele busca os 126 mil pontos, que é o alvo final da nossa jornada. Então, eu lancei a teoria de mercado a 122 mil pontos em setembro e 126 em outubro, porque eu acredito que a partir desse ponto é mais provável que ele suba 10% e alcance mais ou menos esse patamar aqui, ó. 126 com alguma coisa. Perfeito? Aí nós temos o DI, um F25. Está enrolado da mesma forma que o dólar, não está graficamente interessante. Aí a Gerdau a gente estudou, Local Web, Melk, Cury, já falamos aqui desses ativos. Tem o China 11, que para quem esperava um sinal para entrada, talvez nós o tenhamos. Não me empolga ainda, mas tecnicamente é um fundo duplo, uma região importante aqui que gerou um movimento anterior e um gap provavelmente de fuga. Aí nós temos Vale, né? A Vale continua achando que é interessante. Naturalmente deve acelerar um processo de alta acima de 70 com 35. Se houver o rompimento, acho que ocorrerá. E nós temos Petro 4. Qual que é a ideia, né? Stop abaixo da mínima do dia anterior, o próprio 33,65. Eu estoparia a minha posição em Petro se eu tivesse comprado. Ou, de repente, quem quer esperar um pouco mais, colocaria um centavinho abaixo da mínima de ontem, 33,24, portanto. Aí temos Small 11, uma figura macro aqui de ombro, cabeça, ombro invertido. Há uma simetria em V, que eu penso ser capaz de trazer o preço a 111,23. Ponto que liberta aqui o Small 11 para uma alta mais forte. Índice de energia dormindo, sobre retração de 38,2 de Fibonacci. Índice de consumo, um movimento tecnicamente interessante. O rompimento de 35,91,75, na minha visão, é uma questão de tempo. Índice de consumo acima desse patamar, ok, né? Ele pode ter resistências intermediárias, mas a resistência forte mesmo, 427262. Se eu for marcar uma intermediária, aqui seria 3.903,73. 3.903,73. Aí o índice do setor imobiliário, um bom movimento. Respeitou o topo anterior, a média de 21, estacionando o martelo. Montado dia 22/8. Aí teremos o IMAT, índice de materiais, respeitando as médias. Eu penso o seguinte, não precisa nem romper o 5343 aqui. Se houver o rompimento dessa LTB, já é um excelente sinal de força. E FNC, índice do setor financeiro, a média vai subindo e se aproximando do preço, respeitou o topo anterior, 10.782, aí temos Positivo e BPA que nós já vimos, aí Positivo e BPA que nós vimos, né? Santander também. Santander acho que é hoje a melhor opção entre os bancos grandes. Deve iniciar um movimento forte aqui partindo do pullback da LTB. Aí teremos YouTube. Acionou o martelete, respeitou o topo anterior. O caminho mais provável é o rompimento de 27,21. Aí Itaúsa. Ela fica dormindo para depois quebrar a resistência, mas não é um ativo que eu julgo como
sendo muito interessante no momento. Pô, quer bater renda fixa, um ativo conservador? Vale. Então, o Bradesco é aquela história, a média vai subindo. Lembra que eu comentei quando ela estava aqui embaixo que ela ia subir e proteger os 19? Então, parece uma bandeira de baixa. Duvido, creio que rompa aqui esse patamar que marcou as máximas recentes. BBS3 é praticamente a ideia de um mastro bandeira, né, em formato flâmula, montou uma pinça. E B3SA3, entre a compra e a venda eu compraria, deve se movimentar para cima de forma lenta, porém direcional. E a gente chega em Ambev. Ambev talvez amanhã ou segunda-feira rompa o 16,22 e abre caminho para 17, 17,50 em setembro. Só que ativo lento é realmente um ativo típico para bater a renda fixa. Muito bom. Então façamos aqui Nikkei. Tem tudo para respeitar o topo anterior e a média. Bolsa de Xangai, sinal de fundo. Tanto a sombra inferior, o fechamento na máxima, como o Arami, apesar do movimento curto, passam essa ideia, né, de provável formação de fundo. Temos o minério de ferro lento, dorminhoco, sonolento, mas com uma ideia também de formação de fundo e busca... Eu não vou dizer, eu não acredito nesse momento que o minério possa buscar 130, 140 dólares, mas talvez 115. Aí o petróleo, a gente percebe que ele não tem um sinal exatamente de queda, né? Tá acima aqui do 100,34, que é um W. Puta, é brincadeira, né? O pessoal da política coloca o carro de som. Então, acima de 100,30... Eu, por exemplo, se eu tivesse comprado, meu stop estaria a 100,33, um centavinho abaixo. E no caso do Brent, ele precisa manter o preço acima de 95,05. Então, por exemplo, se eu tivesse comprado o petróleo Brent aqui embaixo, eu teria estopado, por quê? O eixo do W 95,05 no 94,92 seria lucro no bolso se aqui tivesse comprado. Títulos americanos de 10 anos continuam com viés de alta, não tem sinal de topo, olho vivo nessas resistências anteriores. E as bolsas americanas têm uma alta interessante, né? 3 mínimas justapostas, é normal ter uma reação, acredito no teste das máximas na próxima semana no índice Nasdaq, também no S&P. É uma reação madura aos dados que foram divulgados hoje de PCE e de PIB também, então é um sinal de maturidade, né, em relação... Reagiu de uma forma madura, interessante. Não acredito, como eu venho falando, pessoal, no aumento de 0,75 pelo Federal Reserve, e sim de 0,5%. E nós temos o VIX, que eu penso que essa barra será duplicada. Então, o movimento de hoje trabalhando na parte baixa é uma pausa para depois haver o preenchimento do gap, aqui 21,27, pelo menos. E o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, tem um ponto importante aqui a 21,15. Abaixo dele é pivô de alta, acima pode ficar com uma ideia de rompimento falso ou fundo duplo. E o EWZ, que é a ETF brasileira, negociada em Nova York, onde está o ponto-chave? 32,13, cujo rompimento projeta, sendo mais exato, 34,32 aqui para o mês de setembro. Esses políticos, além de serem uns crápulas em sua maioria, os caras param em frente ao condomínio. Isso é uma palhaçada, na verdade. Eu peço desculpas aí a vocês, porque geralmente eles andam com o carro na rua. O cara parou em frente ao condomínio. São uns escroques mesmo. Peço desculpas aí, mas eu não vou regravar. No caso aqui, pessoal, olha que interessante, né? Nós temos um equilíbrio aqui entre o martelo e o martelo invertido. Como o movimento prévio é de alta, eu penso que o martelo vai falar mais alto. No Eurostock 50, uma formação de fundo, rompendo as médias, projeta teste das máximas recentes na próxima semana. E Bolsa de Paris, ela, apesar de fraca hoje, mantém a ideia da simetria aqui e provável rompimento das médias. O índice DAX na Alemanha, provavelmente padrão da alavanca. Na primeira batida, na média de 5, respeitou, mas deve tomar fôlego aqui e voltar a subir, na minha visão, por toda a conjuntura internacional. E nós temos o fluxo para mercados emergentes. Fez um pullback na LTB, uma pinça de fundo, né, 2 candles que marcaram as mínimas praticamente justapostas, e o rompimento das médias deve trazer o fluxo a 1027
1,80. Só que tem aquele detalhe, o Brasil, acho que ele voltou a ser a bola da vez. Ontem eu vi uma entrevista com o Mansueto Almeida, né, que eu acho uma das cabeças brilhantes aí da economia brasileira, hoje economista-chefe do BTG, ele falava dos problemas na Argentina, na Turquia, que a China ela é interessante, mas menos interessante, que o Brasil realmente é a bola da vez. Então eu estou totalmente de acordo com esse racional. E o Brasil voltou a ser a bola da vez, principalmente com a Turquia subindo juros, né, inflação de 80% ao ano. E nós temos aqui o DXY, numa região que pode corrigir e favorecer a nossa busca pelos R$ 5 no dólar. E por fim o Ibovespa em dólares, ponto alto, região de 22.253, cujo rompimento projeta $24.000, que é o meu alvo para o Ibovespa em dólares em setembro. Queridos, está entregue, sigam a gente lá tem bastante conteúdo legal no Instagram, se inscrevam, espalhem a Top Traders nas nossas redes sociais, né? Últimos dias do link do Juntos até o 126, ele vai continuar funcionando, mas ele vai ser substituído por um outro link nas nossas redes sociais. Principalmente, deixem o like, se inscrevam no canal e especialmente atuem na área de comentários, porque aqui você é bem-vindo e bem-vinda. Que Deus abençoe nosso trabalho, família e investimentos. Um grande abraço a todos. Valeu!